Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. João 14, versículo 1. Homens santos como eles são árvores de justiça. Isaías 61, versículo 3. E deseja ser frutífero em todos os momentos, especialmente no final. Tendo pouco tempo para viver no mundo, eles estão dispostos a deixar o mundo com um bom sabor. Assim foi com Jacó. Assim como Moisés, como aparece em sua excelente canção feita antes de sua morte. Você pode levá-lo ao rei Salomão e Davi antes de suas mortes, mas especialmente em nosso Salvador. Quanto mais perto do céu, mais voltado para o céu. Quando a graça e a glória estão prontas para se unirem, uma para ser absorvida pela outra, então a graça é mais gloriosa. Todas as passagens de Cristo são confortáveis, mas nada mais confortável do que aqueles sermões dele, que foram proferidos um pouco antes de sua morte. De todas as palavras que vêm de homens amorosos para aqueles que amam, as mais notáveis são aquelas ditas quando estão prestes a morrer. Por que então os homens são mais sérios, tratando dos negócios mais sérios? Então eles serão mais sábios e mais capazes de julgar, pois a consideração de seu fim os torna sábios. E portanto diz Deus: ó, se meu povo fosse sábio em considerar seu último fim. Deuteronômio 32, versículo 29. E ensina-me a contar meus dias, para que eu possa aplicar meu coração à sabedoria, diz Moisés, no Salmo 90, versículo 12. E de fato, não há sabedoria nisso, pois ensina aos homens a fazer um julgamento correto sobre todas as coisas do mundo. Eles não estão mais embriagados com a prosperidade do mundo. Eles não são mais influenciados pela opinião, mas passam por uma estimativa das coisas como elas são. Além disso, o amor nessa época é especialmente voltado para o trabalho. Portanto, nosso bendito Salvador, estando agora para oferecer a si mesmo um sacrifício na cruz, ele docentemente entrega estas palavras antes de sua partida: não se turbe o vosso coração. Vamos ouvi-lo, portanto, como as últimas palavras de nosso Salvador aos seus discípulos, e em seus discípulos a todos nós, como no dia 17 de São João. Não rogo apenas por eles, mas por todos os que crerem em mim por meio de sua palavra, pois seus confortos dizem respeito a todos nós, assim como suas orações. Este capítulo é docentemente misturado com conforto, conselho e promessa graciosa, mas especialmente oferece questão de conforto. Observe quem é que dá esse consolo: nosso abençoado Salvador. E a que horas, quando ele deveria se sacrificar? Que amor admirável, cuidado e piedade há neste misericordioso sumo sacerdote, que deveria pensar e confortar seus discípulos, a ponto de esquecer de si mesmo e de sua própria morte que se aproxima, e da natureza do amor agir assim. E devemos imitar nosso abençoado Salvador nisso. Você vê como ele trabalha para fortalecê-los, especialmente no seu fim. Ele sabia que eles precisariam mais. Portanto, ele se esforça por todos os meios para fortalecê-lo, tanto por conselho como aqui, pela Páscoa e por um sacramento recém-instituído. Mas o que precisamos nos perguntar sobre isso em nosso abençoado Salvador, que nos considerou assim quando deixou o céu, tomou nossa natureza, tornou-se homem, colocasse sobre a lei e tornou-se pecado? As palavras contêm uma discussão de muitos problemas, e em seguida uma orientação para acreditar em Deus e em Cristo. Os confortos devem ser fundamentados em razões fortes, pois somos criaturas racionais e compreensivas, e Deus trabalha em nós de acordo com nosso princípio. Ele mantém nossos espíritos por motivos mais fortes do que a mágoa, pois o que é conforto senão o que estabelece e sustenta a alma contra o mal que é temido ou sentido, de uma maior força de razão que domina o mal. Se a queixa for apenas com conforto, então o consolo não funciona, mas os confortos de Cristo são de natureza mais elevada do que qualquer problema pode ser, pois ele não apenas dissuade dos problemas, mas também convence a confiança. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, versículo 33. A ocasião para confortá-los e remover seus desânimos foi esta. No capítulo anterior, ele havia dito que eles que deveria deixá-lo e que deveria deixá-lo. O melhor de todos, mesmo Pedro, deveria se ofender com ele e negá-lo, e que todo o resto deixasse. De onde eles podem se reunir para que o problema que se aproxima seja grande,
que faz com que Pedro negue e todos os abandonem. Daí devem surgir grandes escândalos. Nosso Salvador viu pelo poder de sua divindade que em seus corações e como suficiente em seus olhares, ele via um espírito de desânimo se apoderando deles, por sua partida e queda de Pedro, o abandono deles e as perseguições que se seguiriam. E portanto, Cristo, discernindo esse abatimento de seus espíritos, ele os eleva com isso. Não se perturbem os seus corações. O médico celestial de nossas almas aplica então um remédio, quando é a estação mais adequada. Havia algo de bom em seus problemas, algo naturalmente e algo espiritualmente bom. Houve motivos de problemas naturais, com a partida de tal amigo, ao ouvir tais perseguições, pois somos carne e não aço. E nesse sentido, o próprio Cristo estava preocupado para mostrar a verdade de sua masculinidade. Não o problema é o tempero de todos os confortos celestiais, de modo que não haveria conforto se não houvesse problema. E portanto esse problema natural não foi desaprovado por Cristo. E da mesma forma, havia algo espiritualmente bom nesse problema. Eles amavam o seu mestre, que viram que estava indo embora e sabia que era uma vergonha para eles abandoná-lo. Havia amor neles por ele, por todo esse tempo. Cristo podia discernir ouro e minério, algum bem e muito mal, e portanto amou-os novamente e manifestou isso aos consolá-los. Não se turbe o vosso coração. Eles estavam certos nesse princípio, que todo conforto depende da presença de Cristo. E assim o principal fundamento da tristeza era bom, pois do sol, sendo tudo reunido naquele corpo, assim todos os confortos celestiais são reunidos em Cristo. E portanto, devem vir até nós da presença de Cristo, corporal ou espiritualmente. O erro deles foi amarrar todo conforto a uma presença corporal, como se fosse necessário que o sol descesse e permanecesse sobre a terra, para conceder seu calor e influência. E portanto ele diz a ele que, embora ele fosse embora, ele enviaria outro Consolador, o Espírito Santo. E então eles foram tomados por uma opinião de que seria pior para eles quando Cristo se fosse. Portanto, Cristo diz a eles que deveria ser melhor para eles, e de fato foi melhor. Cristo não retirou sua presença abençoada para a desvantagem deles, mas para o bem deles. Deus nunca tira nada de seus filhos, mas o compensa de uma maneira melhor. Se Cristo tira sua presença corporal, ela deixa sua presença espiritual e mais abundantemente, de modo que, embora fossem guiados por coisas sensíveis e o que não viam, dificilmente podiam acreditar. Mas Cristo olha para o que há de bom neles e o aceita. Ele viu o que não havia neles com o propósito de expurgá-lo, o que era naturalmente fraco neles, para fortalecê-lo. E portanto ele os aconselha: não se turbe o vosso coração. O que primeiro observarei da palavra é que o melhor cristão estão sujeitos a ficarem perturbados, pensativos e desanimados mais do que deveriam. De fato, nosso próprio Salvador Cristo estava tremor e perturbado. E assim, o seu problema era como o tremor de água limpa em um copo de cristal. Não havia lama no fundo, mas nosso problema é de outro tipo e tende a ser desordenado. Podemos levar esta verdade através de toda a Escritura e mostrar como Ana estava em amargura de espírito, que excedia tanto que Eli, um bom homem, a confunde supondo que ela estava dominada pela bebida. 1 Samuel capítulo 1, versículo 13. Ezequias, um bom rei, estava com tanta amargura que, com uma carga ou andorinha, ele tagalerava, e Davi reclamou que seu espírito estava sobrecarregado dentro dele. E Jonas clama que estava no ventre do inferno. Jonas 2, versículo 2. E Deus assim o desejará, em parte por conformidade com nossa cabeça, e em parte para que sejamos conhecidos por nós mesmos, para que possamos discernir onde está nossa fraqueza, e assim sermos melhor instruídos a buscar aquele que reside em nossa força. Ele permite que nós, da mesma forma, sejamos perturbados pela prevenção de pecados espirituais, e orgulho e segurança, e coisas do gênero, e em parte em relação aos outros, para que possamos ser lamentáveis. Cristo foi homem para este fim, para que ele pudesse ser um misericordioso sumo sacerdote. E temos muito mais necessidade de conhecer e sentir as enfermidades que existem em nós mesmos, para que possamos ser misericordiosos com os outros, para que não sejamos duros e censuráveis com os problemas dos outros,
por falta de qual consideração procedeu a imprudência de Eli ao passar aquela censura sobre Amã. Mas como saberemos que nossos corações estão mais perturbados do que deveriam, pois estabeleço isto como base, para que possamos pecar por sermos muito perturbados por coisas pelas quais é pecado não sermos perturbados. Se eles não tivessem sido afetados pela ausência de Cristo, isso seria um pecado, e nada menos que estupidez. No entanto, foi o pecado deles serem muito perturbados. Em uma palavra, portanto, para responder um problema é pecaminoso quando nos atrapalha no dever, quando nos atrapalha nos deveres para com Deus ou para com os outros, ou por dever, isto é, quando a alma é perturbada por ele, e como instrumento desafinado não serve para nada, ou como um membro fora do lugar que se move não apenas de maneira desagradável, mas dolorosamente, e se torna impróprio para a ação. Quando encontrarmos isso em nosso problema, podemos saber que não é como deveria ser. Existem algumas afeições, especialmente, que são causas de muitos problemas. Medo dos males que virão, tristeza pelos males que no presente se apoderam de nós. Agora, quando estes nos impedem de cumprir o dever, ou nos incomodam no dever, eles são exorbitantes e irregulares. Naturalmente, os afetos devem ser auxílios ao dever, sendo eles aos ventos que levam a alma e as asas espirituais da alma, de modo que um homem sem afeições é como um morto que não se move. Mas então, eles devem estar regulados e ordenados. Eles devem ser levantados e colocados sobre o comando de uma compreensão espiritual. Quando são exaltados por si mesmo, por conceito e opinião superficiais e falsas, tornam-se irregulares. Quando eles são levantados para o julgamento correto das coisas e colocados novamente quando deveriam ser, então, eles são corretos e ordenados. Além da mágoa que existe em tais afeições, Satanás adora pescar nessas águas turbulentas. As afeições nunca são estimuladas e levantadas de forma irregular e exorbitante, mas Satanás se une a elas, e portanto precisamos manter nossas afeições de tristeza e medo dentro de seus devidos limites. Satanás é um observador curioso de qualquer excesso em nossas paixões, e em justa correção, para falar o mais suave possível, Deus solta Satanás para se juntar a esse excesso. E, portanto, o apóstolo diz sabiamente: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, nem dê lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, versículo 26. Porque assim que cedemos a qualquer excesso de afeto, Satanás pesca nessas águas e se junta a esse excesso. Ele, sendo um espírito das trevas, ama habitar na alma quando ele está nas trevas, e portanto quando está nublado pela paixão. Como todas as paixões, além de sua devida medida, são como nuvens que escurecem a alma. Satanás, que trabalha nas trevas, então se apodera da alma imediatamente. Esse foi o caso de Saul. Ele tinha inveja de Davi, sendo de espírito orgulhoso e altivo, que não suportava a competição, e Satanás levou seu tempo para trabalhar nele, e portanto é dito que ele foi perturbado por um espírito maligno. 1 Samuel capítulo 16, versículo 23. Mas o problema do espírito é um argumento muito grande. Não vou ficar de pé sobre ela agora. Apenas mostrarei que não devemos ceder ao excesso de problemas de forma alguma. E as razões são: primeiro, nós nos enganamos quando damos lugar à dor e à tristeza. Isso é imoderado e desordenado. A alma é, por assim dizer, desarticulada por ela. Tomamos as ações difíceis para nós. As rodas da alma são assim retiradas. Alegria e conforto são, por assim dizer, óleo para a alma. E portanto Neemias diz: a alegria do Senhor é a sua força. Quando portanto cedemos ao medo e à dor e a essas paixões, isso enfraquece a alma em ação. E então novamente eles são, por assim dizer, uma nuvem entre o amor de Deus e nós. E assim a alma é impedida de muito conforto e expansão. A alegria engrandece a alma, mas a tristeza estreita. O conforto eleva a alma, a dor e a tristeza pesam na alma. Um cristão deve ter um espírito reto e amplo. Quando, portanto, o espírito é estreitado, quando é pressionado e abatido, o cristão não está em sua mente sã, em seu devido e adequado estado. Segundo, além disso, se considerarmos o próprio Deus, devemos tomar cuidado para que a alma não seja assim desestemperada, pois por muita tristeza, que grande desonra nos fazemos a Deus, procedendo de um erro de sua bondade e providência.
e com muito medo e tristeza, sempre há murmuração e descontentamento, e um espírito não subjugado a Deus e ao seu espírito. Há uma injustiça, tanto em seu cuidado na providência, quanto em sua graciosidade em suas promessas. Há uma tristeza de seu bom espírito, um questionamento de seu governo, como se ele não dispusesse das coisas como deveria, quando nós queremos de uma maneira e Deus quer de outra maneira. E da mesma forma, há muito orgulhoso e há muito orgulho nos desânimos e descontentamentos. O espírito mais descontente do mundo é o diabo, e ninguém é mais orgulhoso. Demonstra muito orgulho e mau humor, ser afetadamente triste e abatido, como se as pessoas dignas e excelentes como nós devêssemos ser tão aflitas, ou havia mais motivo para sermos abatidos do que levantados. Considerando que, se equilibrarmos nosso fundamento de conforto, sendo cristãos, como devemos fazer, eles apareceriam incomparavelmente acima dos fundamentos de nossos desânimos. Portanto, é um erro para Deus e sua verdade, e seu doce e gracioso governo ceder a uma disposição tárquitona e abatida. É igualmente um erro para os outros, pois isso nos torna impróprios para qualquer ofício de amor, quando nos esforçamos e nos debruçamos tanto sobre nossos descontentamentos. Bebemos nossos espíritos e comemos nossos corações. Desativa a alma, tirando não só as forças, mas também a disposição da alma, além do escândalo que faz sobre a religião, e os melhores caminhos, como se não houvesse religião suficiente para confortar a alma. Mas você dirá que a religião gera muitos problemas e melancolia. É, de fato, o discurso das pessoas superficiais do mundo. A religião deixa os homens tristes, e é verdade que, como nosso Salvador Cristo, aqui deixou seus discípulos tristes, dizendo-lhe que os deixaria, e que um grande escândalo seria levado em sua cruz e em um vergonhoso sofrimento. Mas além disso, pede que não sejam incomodados e lhe dá motivos de conforto. Assim, a religião deixará os homens tristes, pois descobre verdades e tristes verdades. Sim, mas a mesma religião irá animá-lo novamente. Ela os derruba para que possam levantá-los. O sol da manhã levanta nuvens, mas quando tem força, os espalha. Deus, pretendendo um consolo sólido e substancial, primeiro gera problemas e descobre os verdadeiros motivos de problema. Ele nos deixa ver que nem tudo está bem, mas ainda assim, como a religião traz problemas, também traz grandes remédios contra esses problemas. E aquele Deus que levanta uma alma para ver apenas a questão da tristeza, o seu espírito mostrará a sua porção devida e correta em conforto. Assim está triste em certa medida da religião, mas o que impedirá o excesso e a sobremedida disso também é da religião. De modo que é um escândalo para a religião ser excessivamente abatida. Terceiro, além disso, embora devêssemos estar preocupados com o pecado, está muito preocupado com o pecado é uma desonra para Cristo e para o amor de Deus em Cristo, pois é como se não tivéssemos nele um remédio suficiente para essa grande doença. Como seja pensar pelos problemas da igreja, como não se incomodar com a aflição de José, que é marcado por um pecado. Portanto, está muito abatido, como se Cristo tivesse rejeitado o governo de seus ombros, ou não tivesse o nome da igreja em seu peito no céu, como o sumo sacerdote tinha os nomes das 12 tribos em seu peitoral. Ser tão abatido a ponto de ser afetado e ser afastado da oração e do uso de todos os bons meios para ajudar a igreja. Isso é pecaminoso. Assim também, quando a dor pelo pecado nos traz esquecer e nos faz esquecer as misericórdias de Deus em Cristo, esquecer a virtude curativa dele, nossa serpente de bronze, negligenciar a busca de nossos confortos e ceder a Satanás e a tentação. Muitas tristezas, mesmo que seja pelo pecado ou pela igreja, é doloroso e escandaloso. Josué ficou muito abatido quando viu que as coisas não iam bem com Israel. Mas levanta-te, Josué, o que estás deitado aqui? Diz Deus. Levante-se e cumpra o teu dever. Considere que está errado um Acã no acampamento. E assim, quando as coisas não vão bem, não deixe que seus pensamentos se concentrem na questão problemática, tanto quanto em seu dever. Assim vemos que é incidente para o povo de Deus ser muito perturbado. Vemos também a razão pelas quais não deveria ser assim, porque é prejudicial a Deus, a nós mesmos e aos outros de todas as maneiras. Depois de tudo isso, há muita razão nisso que Cristo proibiu. Não se turbe o vosso coração.
Mas Cristo também poderia tê-lo curado, sendo Deus tão facilmente quanto proibido. Resposta: é verdade, mas ele o cura proibindo. Com as palavras, um espírito de conforto surge em seus corações. Uma influência da graça acompanhou seus mandamentos, pois a palavra e o espírito andam juntos. Cristo lida com homens por homens. O espírito de consolo é um espírito de verdade. Portanto, Deus conforta com verdades. Ele nos dá entendimentos e afeições santificados, e então trabalha neles por meio de verdades santificadas. E às vezes, Cristo cura com confortos reais, pois os confortos são racionais que são buscados em terrenos, que a fé ministra o real, da presença que qualquer coisa que conforta, como a visão de amigos, ou a acomodação de nós em qualquer coisa em que vemos o amor de Deus transmitido, quantos confortos reais Deus concede, quando Ele nos oferece conveniências em nosso caminho para o céu, para que possamos ler o amor de Deus deles. Deus não apenas nos conforta por sua promessa graciosa, por sua palavra e sacramento, administrando confortos celestiais por Ele, mas também pela transmissão de si mesmo e de seu amor, pelos confortos externos que desfrutamos do mundo. No entanto, os homens carnais abusam deles, fazendo todas as coisas funcionarem para o pior. No entanto, aquele amor que pretende o céu adoça, e adoça todas as coisas na passagem para o céu, para seus filhos, porque eles veem o amor de Deus no mínimo conforto. Novamente observe a partir disso aqui, não se turbe o vosso coração. Qual é a sede do conforto? O coração. A sede do conforto é a sede da dor. Deve haver uma aplicação de conforto adequada à dor, e o coração deve ser o consolado. E portanto em Isaías 40, versículo 1 a 2, consolai meu povo, falai ao coração. À medida que a dor afunda e encaixa até a raiz do coração, o mesmo acontece com os confortos de Cristo, como verdadeiros cordiais que vão tão fundo quanto a queixa. Se a dor atinge o coração, o conforto deve ser tão profundo. Agora Deus, o Pai dos Espíritos e o Espírito Santo, o Consolador, conhece a sonda nossos espíritos. Ele conhece todos os cantos do coração. Eles podem banir o medo e a tristeza de todos os recantos, e trazer luz, calor e influência para todas as partes da alma. E portanto Cristo diz, não se turbe o vosso coração. Agora para as maneiras pelas quais devemos trabalhar para confortar nossos corações, citarei algumas. Em primeiro lugar, deve haver uma busca adequada no coração, nas razões de nosso problema, pois muitas vezes os cristãos estão preocupados, eles não podem dizer o porquê. Como crianças que reclamam não sabem porquê. Não falo de hipócritas que reclamarão daquilo que não é uma verdadeira dor para eles, como alguns pássaros que fazem mais barulho quando estão mais longe de seus ninhos. Mas em alguns cristãos pobres que estão preocupados, mas não conhecem distintamente o fundamento disso. Mas examine o coração de maneira ingênua e verdadeira, até o fundo dele, e veja se não há algum acano no acampamento, algum pecado no coração, pois o pecado é como um vento, quando entra nas veias, terá vazão e será problemático, e também pecará se entrar na alma. É isso de fato que causa todos os problemas, e portanto examine seus corações completamente. E qual é o pecado do qual você não se arrependeu e pelo qual você não foi humilhado? Segundo, e quando você descobrir o seu pecado, expresse-o confessando a Deus, em alguns casos a outros. Terceiro, e quando tivermos feito isso, considere quais promessas e confortos nesta palavra de Deus são adequados a essa condição, pois não podemos estar em condições, mas há conforto para isso e promessas adequadas para proporcionar conforto para todas as doenças. E será a sabedoria de um cristão acomodar o remédio à dor de seu coração, e portanto devemos ser hábeis e bem vistos na palavra de Deus, para que possamos armazenar confortos de antemão. Nosso Salvador Cristo lhe falta de animação. Ele fala de antemão sobre o escândalo da cruz e da negação de Pedro, para que possam acumular força e armadura espiritual contra o dia da provação. Esses confortos, na maioria das vezes, não resistem no dia da adversidade, que não foram obtidos no dia da prosperidade. Eles não suportam a adversidade, a menos que tenham buscado a paz. Não é sábio aprender a religião quando deveríamos usá-la, e portanto sejamos bons maridos espirituais,
para nossas almas, acumulando o consolo da palavra de Deus, e então não teremos mais o que fazer do que lembrar dos confortos que conhecíamos de antemão. E há algumas promessas de uso mais geral, que são católicas, adequadas para todos os tipos de queixa, e delas devemos fazer uso quando não podemos pensar em algumas particulares, como as promessas que dizem respeito ao perdão dos pecados. Pense na misericórdia de Deus em perdoar o pecado com admiração, porque o pecado nos será apresentado em cores tão terríveis que, se Deus não for apresentado em cores graciosas, afundaremos. E portanto exponha Cristo em sua misericórdia e toda a suficiência, quando o pecado é agravado para ser hediondo e fora de medida, pecaminosamente, como faz o profeta Miqueias. Quem é Deus como o nosso Deus, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado? Da mesma forma, quantas promessas e confortos existem nessa única promessa, Ele dará o seu Espírito aos que lhe pedirem. Lucas 11, versículo 13. E aqui, nosso Salvador promete enviar o Consolador. Todas as graças e todos os confortos estão incluídos no Espírito de graça e conforto. Seu Espírito é um Espírito de toda graça, e portanto, nosso Salvador pensou que havia prometido o suficiente quando disse que lhe enviaria o Consolador. E que mundo de conforto há nessa promessa! Todas as coisas cooperarão para o melhor daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Sim, aquelas coisas que são piores devem funcionar juntas. Embora sejam hostis e opostos um ao outro, ainda assim eles se unem nisso. Eles são todos para o bem do povo de Deus. Como em um relógio, as rodas giram em várias direções, mas todas se juntam para fazer o relógio bater. E assim no transporte e na ordem das coisas, uma passagem cruza a outra, mas no final poderemos dizer: todas as coisas cooperam para o melhor. Encontrei Deus transformando todas as coisas para o meu bem. E eu não poderia ter passado sem tal cruz e sem tal aflição. E assim, para assistência presente em seus chamados ou dificuldades, lembre-se da promessa feita a Josué, que é repetida em Hebreus 13: não te deixarei, nem te desampararei. Uma promessa que é 5 vezes renovada nas Escrituras. E quanto conforto há nisso, que Ele concederá por seu Espírito uma presença graciosa em todas as condições. E da mesma forma de Davi no Salmo 23, versículo 4: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Foi feita uma terrível suposição de que, embora ele devesse andar no vale da sombra da morte, ele não temeria mal algum. Essas promessas, bem digeridas, amarrarão a alma com confiança, de modo que ela será capaz de colocar qualquer problema, como no Salmo 27, que Davi coloca casos: o Senhor é minha força, o Senhor é a luz do meu semblante. De quem terei medo? Embora milhares se levantem contra mim, ainda assim estarei confiante. Se nossos corações forem estabelecidos pela palavra de Deus, firmados na verdade de tais promessas pelo Espírito de Deus, podemos colocar Deus e sua verdade contra todos os problemas que podem surgir de Satanás, do inferno e dos instrumentos de Satanás, os nossos próprios corações. E portanto é um grande erro para Deus e sua verdade, se não conhecemos nossa porção de conforto e a usarmos como ocasião, mas detalhe eu omito, deixando-os para sua própria indústria. A Escritura está cheia deles. Quarto, quando tivermos essas promessas, trabalhemos para entendê-las completamente, entender os fundamentos de nosso conforto neles e acreditar na verdade deles, que são tão verdadeiros quanto Deus, que é a própria verdade, e então amá-los e digeri-los em nossas afeições e assim torná-los nossos, e então caminhar na força e conforto deles. Quinto, trabalhe igualmente para tê-los frescos na memória. É o grande defeito dos cristãos que eles esqueçam de sua consolação, como está em Hebreus capítulo 12, versículo 5. Embora saibamos muitas coisas, ainda assim temos o benefício de nosso conforto de não mais do que lembrarmos. Sexto, mas acima de tudo, se quisermos manter nossos corações longe de problemas, vamos trabalhar para manter nossas consciências imaculadas. Inocência e diligência são maravilhosos preservadores de conforto, e portanto, se a consciência estiver manchada e impura, lave-a no sangue de Cristo, que primeiro purga e depois purifica. Ele primeiro purifica a alma, sendo posto a trabalhar para pesquisar nossos pecados e confessá-los.
e que nos faz ver nossa necessidade de Cristo que morreu para satisfazer a justiça divina. Então Deus aspegue nosso coração com seu sangue, que foi derramado por todos os pecadores penitentes, pela qual, quando o coração é purificado, a consciência logo será satisfeita também, pelo sangue de Cristo. E quando for purgado e pacificado, mantenham-o limpo, pois uma alma suja é sempre uma alma perturbada, e embora possa estar quieto, com certeza vai explodir depois. 7. E porque não pode haver mais conforto do que cuidado com o dever. Portanto, junto com a inocência, tenhamos cuidado com todos os deveres e todas as nossas diversas relações. Consideremos em que relações nos encontramos e quais deveres devemos e temos o cuidado de satisfazer todos eles. A negligência do dever é uma dívida e as dívidas são problemáticas. Quando a alma reflete sobre a omissão de um dever necessário, devo tal dever a tal pessoa. Eu deveria ter feito tal coisa em tal relação, mas omiti. É uma inquietação, e isso com bons fundamentos. E se você foi negligente, deve haver uma renovação real da aliança e um estabelecimento do dever, com novos esforços para reparar as negligências anteriores, ou então a alma não terá consolo. Nem Deus permitirá que ela admita consolo, e portanto desenvolvei a nossa salvação com temor e tremor. Filipenses capítulo 2, versículo 12. A razão pela qual os homens ainda tremem e se preocupam com essa dúvida e esse medo é porque sua salvação não foi realizada. Algo fica por fazer, e suas consciências lhe dizem isso. 8. Mas acima de tudo, para recebermos consolo, trabalhemos por um espírito de fé. Portanto, aqui é dito: você acredita em Deus, acredite também em mim. Cristo os leva à fé para consolo. Ele estabelece um duplo objeto de fé: Deus, isto é, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Cristo, considerando como mediador, e Cristo os traz para si mesmo, acredite também em mim. João 14:1. Porque ele os protegeria contra o futuro escândalo de seu sofrimento, como se ele dissesse: você irá doravante quando me vir assim tratando na cruz, duvidar e questionar se eu sou Deus e o Messias do mundo ou não. Mas se você acredita em Deus, acredita em mim, pois seja como for, por amor a você e à humanidade, tomei a natureza do homem sobre mim e estou humilhado. Mas em minha maior humilhação, lembre-se disso, que eu sou Deus, e certamente não há nada que detenha mais a alma, especialmente quando ela está profundamente humilhada, do que considerar Deus na segunda pessoa encarnada, humilhado e crucificado, e feito maldição e pecado por nós, ver o grande Deus do céu e da terra, cujas excelências não podemos compreender, toma nossa natureza, e em nossa natureza sofrer por nós as coisas que ele suportou, e se estabelecerá a alma de fato. A alma pode pensar que isso foi feito para qualquer propósito pequeno ou insignificante? Ou pode haver algum pensar o pecado que impeça o conforto ou a persuasão da possibilidade de perdão? Quando o grande Deus se tornou homem de propósito para morrer pelo pecado, podemos colocar isso contra todos os desânimos que sejam, e portanto acredite em Deus, acredite também em mim. Seja como for que você me veja humilhado, ainda assim você pode ter conforto em minha humilhação, pois é para você. Portanto, diz Paulo, regozije-me em não conhecer nada além de Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Aquilo em que os pagãos orgulhosos e ateus se escandalizaram, em que ele se regozija. Deus me livre de me gloriar em outra coisa senão na cruz de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 14. A paz de consciência, a alegria no Espírito Santo, a reconciliação e o direito à felicidade são todos fundamentos em Cristo crucificado. E então novamente você vê que ele une os dois. Você acredita em Deus, acredite também em mim, para mostrar a distinção de pessoas na Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Toda nossa fé é finalmente resolvida em um Deus, mas também em três pessoas nessa natureza divina. Porque como existe Deus Pai ofendido, deve haver um Deus para satisfazer esse Deus, e deve haver um Deus para revelar e aplicar essa satisfação. A alma está tão cheia de dúvidas que nada pode derrubá-la, a não ser aquilo que está acima da alma e acima do diabo. E portanto, para nossa salvação e para nos dar conforto, há a necessidade de três pessoas na Trindade. O Pai é ofendido, Deus na segunda pessoa deve satisfazer a justiça ofendida, e Deus na terceira pessoa
deve revelar e aplicar essa satisfação para o conforto, e portanto ele o nomeia distintamente. Vocês acreditam em Deus, porque não podemos acreditar em Deus Pai, mas crendo em Cristo, portanto ele os une. Você acredita em Deus, vocês também acreditam em mim. Ninguém vê ao Pai senão pelo Filho. João 14,6. Deus o Pai habita na luz da qual nenhum olho mortal pode se aproximar. Somente ele se manifestou em seu Filho, que é a imagem gravada de sua pessoa. Deus brilha na face de Cristo, e como ele desce e se dá a conhecer a nós, em seu Filho, devemos subir a ele em seu Filho, como ele diz depois: sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Não há como ir ao Pai senão por mim. Nada é mais terrível do que conceder Deus a partir de Cristo, pois ele é um fogo consumidor. Portanto, pense em Deus como nosso irmão. Leve conosco Cristo, nosso irmão mais velho, e deseje que Deus olhe para nós em seu Filho. Agora, como a fé em Cristo alivia a alma em problemas? Várias maneiras, vou citar alguns. Primeiro, a fé em Cristo bane os problemas e traz conforto, porque é uma graça que esvazia. Ela nos esvazia de nós mesmos, e assim nos faz aderir a outro, e assim se torna uma graça de união. É uma graça que une a alma e Cristo. Agora, sendo Cristo a fonte de conforto, Deus tem tesourado todo o conforto nele, porque toda a plenitude da divindade habita em Cristo. Colossenses 1, versículo 19. E a fé faz com que Cristo habite em nós, traz alma e Cristo juntos, e assim as necessidades devem abrir caminho para o conforto, pois nos tornam como a fonte de Cristo, e por seus atos repetidos deriva um novo conforto. Segundo, novamente a fé estabelece o coração. Agora, para estabelecer a alma, deve haver uma base sólida, pois na construção deve haver uma fundação e uma plantação sobre essa fundação. Agora aqui está um fundamento, Deus e Cristo, e deve haver uma graça para alicerçar a alma, e isso é fé. E assim a alma é estabelecida. A cadeia e conexão de causas aqui é esta: Deus o Pai em Cristo, e pelo Espírito Santo transmite consolo por meio da palavra alcançada pela fé. Não é a palavra sozinha, pois é apenas como as veias e artérias que conduzem o sangue e os espíritos. Assim, o Espírito, sendo transmitido pelas promessas, ajuda a alma a se colocar em Cristo pela fé, que é uma graça de união pela qual a união com Ele e a alma é estabelecida. Terceiro, e então novamente a fé desperta tais graças que conforta a alma, como a esperança em todas as boas coisas prometidas. E portanto, no versículo seguinte, ele acrescenta para confortá-los: na casa de meu Pai há muitas moradas. E a fé e a graça que aprendem as alegrias dela, e a esperança espera aquilo em que a fé acredita, e essa esperança se torna uma âncora para a alma e mantém a alma em todas as ondas e problemas do mundo. E qual é o fundamento dessas esperanças senão a fé? A fé desperta a esperança, e a esperança apoia na promessa, especialmente da vida eterna. E assim, a fé se torna uma graça calmamente, pois eleva a alma, representando e tornando reais para elas coisas melhores do que o mundo pode dar ou receber, como também em outras ocasiões apresenta coisas mais pesadas do que o mundo pode ameaçar. A fé torna as coisas presentes à alma, e porque se apega às coisas divinas maiores do que qualquer coisa aqui embaixo. Portanto, vence o mundo e todas as coisas no mundo. Sim, o próprio inferno, porque se apega ao céu e à felicidade, ao poder de Deus e às misericórdias de Deus em Cristo. E sobre essas ricas promessas, o que há no mundo ou no nível das coisas boas, mas a fé supera colocando o céu contra ela, e que mal existe senão a fé supera o medo dela, colocando o inferno contra ela. Terei tal bem se ceder a tal luxúria. Sim, mas o que é isso para o céu? Diz a fé. Pois a fé, sendo a hipótese e a substância das coisas futuras, torna substancial e evidente para a alma, como se já fossem subsistentes, sendo consideradas na certeza da palavra, e assim afeta profundamente a alma e a sustenta fortemente, mesmo como se as próprias coisas estivessem presentes, e assim bane e dissipa todos os desconfortos. O capítulo 11 de Hebreus é um comentário sobre esta verdade no exemplo de Moisés, que maior objeto de medo pode ser apresentado a um homem do que o rosto raivoso e o semblante de um terrível tirano. No entanto, quando pelos olhos da fé ele viu aquele que era invisível, e então olhou para Faraó, o que era Faraó para Deus? Quando Micaías viu Deus sentado em seu trono, o que a cabeça significava para ele? E quando a alma entrou no véu e vê as coisas gloriosas do céu e da felicidade, o que são todas as coisas abaixo?
A fé coloca a alma sobre uma rocha, acima do alcance das ondas sobre o amor de Deus em Cristo. E, portanto, coloque a graça da fé no trabalho, mantenha em movimento, preserve-a em exercício, e a fé exercida será capaz de confortar a alma mais abatida do mundo e elevá-la acima de todos os problemas que podem ser imaginados ou que nos sobrevêm.